Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a pirâmide de testes. Este é mais um capítulo do livro aberto de Maurício Anishi e agora a gente entra na seção que ele chama que o livro chama, de Pragmatic Software Testing, ou seja, testando software de maneira pragmática. Nessa seção tem alguns capítulos que são interessantes, tem esse que eu vou revisar hoje para você, que é justamente o lance da pirâmide de testes, mas vai falar sobre mocks, design para testabilidade, o polêmico TDD, vai falar também sobre Test Code Quality and Engineering, ou seja, são, de novo, continuando aquela pegada do livro, que é para a gente ter uma visão crítica, para a gente conseguir ter algo sistemático para ser aplicado na nossa rotina, quando vestir o chapéu de testador de código, aí maximizando testes que tentam revelar bugs antes que eles sejam pegos aí pelos nossos usuários e usuárias dentro do sistema. Então, eu fiz aqui um roteirão para falar com vocês, então vamos lá. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado justamente para ir me guiando. Então, antes de chegar no lance da pirâmide de testes, que é composta neste livro, essa pirâmide, quando você vai olhando aí pela internet, tem até varia um tiquinho ali, Mas no livro ela é composta por testes de unidade, testes de integração, testes de sistema e testes manuais. Então são 4 tipos de testes aí que compõem o lance da pirâmide de testes e obviamente na base, que é o maior tipo de teste que você encontra no sistema, a pirâmide propõe que você tenha mais testes de unidade. Então, nesse capítulo, nessa sessão, nesse capítulo específico sobre pirâmide de testes, ele começa falando sobre testes de unidade e aí ele vai discorrendo, o livro discorre sobre teste de unidade, depois teste de sistema, teste de integração e por aí vai. Então, tem uma parte que é interessante ali no início do capítulo sobre testes de unidade, que é a definição do que é uma unidade, porque talvez isso varie de software para software, Tem gente que vai dizer que é um método, pode ser que tem gente que uma unidade pode ser um módulo ali do sistema, coisa do gênero. Então, eu acho que sempre, quando você tem esse tipo de tema, de discussão, que cada um tem uma opinião diferente, para você conseguir ter uma discussão mais produtiva, é interessante estabelecer uma régua. E o livro estabelece uma régua, o que eu acho mega legal. Então, ele é utilizado uma citação de um autor que chama Roy Osherv. Eu, particularmente, nunca li o livro dele, Mas ele é autor de um livro que chama The Art of Unit Testing. Então, o autor é citado aqui, ele é um autor de um livro, beleza? Ele fala assim, um teste de unidade é um pedaço de código que invoca alguma unidade de trabalho do sistema. Esta unidade de trabalho pode disparar apenas um método ou pode disparar, pode invocar diversas classes diferentes para trabalhar em conjunto em prol de um objetivo. Então percebe que por essa definição não necessariamente ali a gente está falando de um método simples, mas pode estar falando de um conjunto de classes que são envolvidas. Mas no final das contas, se você está falando sobre código orientado a objeto, o que é invocado para disparar esse trabalho que é feito por um conjunto de outras classes é um método de alguma classe em geral, Mas está aqui a definição porque eu acho interessante. Eu vou ler aqui, não vou ler em inglês para não deixar você aterrorizado ou aterrorizada com o meu inglês aqui. E depois é trazido uma parte de vantagens e desvantagens de se escrever um teste de unidade, beleza? Então, as vantagens claras aí é que é rápido de executar um teste de unidade, Ele é fácil de controlar, porque o setup dele é mais simples, então a execução dele, os resultados geralmente são sempre iguais o tempo inteiro. E ele é mais fácil de escrever, supostamente, Supostamente ele é mais fácil de escrever, depende do que você vai testar de maneira isolada, depende de qual unidade você vai testar e tudo mais, tanto que ele tem um capítulo só sobre design para testabilidade, eu ainda vou chegar lá, então vai ser surpresa para nós dois aqui, tá bom? Como desvantagem, a desvantagem clara é que um teste de unidade ali isolado tende a estar mais distante da realidade, é verdade, Você está testando um ponto específico do software e tudo mais.
E a outra coisa ali, né, é que por você estar mais distante da realidade, talvez seja mais difícil de você criar testes de unidade que sejam reveladores de bug. Lembrando que aqui é uma técnica, né? É um tipo de teste que você pode fazer. Quando a gente fala de uma suíte reveladora de bug, é o conjunto da obra que serve para revelar bug antes que ele seja percebido em produção por seu usuário ou por sua usuário. Logo depois de falar de teste de unidade, ele vai lá para o extremo oposto da parada e fala de teste de sistema. Então, teste de sistema, inclusive pelo livro, é a definição mais fácil, né? O que é um teste de sistema? É um teste que testa, um teste automatizado que verifica o funcionamento do sistema como um todo, utilizando tudo que é necessário para que determinada ação seja realizada naquele sistema. Então é citado, né, que nesse teste de sistema você vai envolver tudo. A aplicação de front-end, a aplicação de back-end, o banco de dados e qualquer outras coisas que existam no meio do caminho que formem o conjunto da obra para que o sistema funcione de verdade. Aqui também é trazido, né, essa lembrança de testes de caixa preta. Então, em teste de sistema, você não precisa necessariamente saber como cada uma das partes funciona. Basicamente, você vai dar os valores de entrada e você espera valores de saída daquele sistema. E é isso que você vai verificar, né? Você não vai ficar fazendo asserções de meio do caminho. Passou por ali, passou por aqui, acolá e por aí vai. Então você dá a entrada e gera a saída. Inclusive eu fui fazer a analogia, né? Vou me arriscar aqui a falar essa groselha. Teste de sistema, teste end-to-end, mas Jesus. A galera, teste end-to-end, aí tem gente que fala que é um... O livro nem fala de teste, pelo menos até agora, não falou de end-to-end, né? Então eu não vou nem entrar no mérito, mas numa pesquisa rápida, superficial, confesso, para ver referências de outras pessoas, né, sobre a definição. Tem tipo uma tabela gigante, né, que é um teste de sistema, um teste end-to-end. Ele coloca, uma das tabelas coloca que o teste end-to-end, né, um subconjunto ali, né, do teste de sistema, que geralmente ele pega um fluxo específico. Ele tá mais com cara de teste de caixa branca, porque você verifica passos ali no meio e por aí vai. Mas aqui ele só fala de teste de sistema. Então, a vantagem clara do teste de sistema é que você está muito mais próximo da realidade, muito mais próximo da realidade do seu usuário ou da sua usuária. Então, talvez seja mais fácil aqui, né, de você revelar um bug, beleza? Por outro lado, a desvantagem que é muito óbvia no teste de sistema é que ele é muito mais lento de executar, ele é muito mais custoso para escrever, né, um teste de sistema, você tem que levantar tudo que é necessário para o sistema rodar. Então, de vez em quando você vai ter que fazer setup de coisa caso vá acessar um banco de dados ou algo do gênero, por aí vai. Então, você tem que levantar o servidor web, o banco de dados e, sei lá, o servidor de mensageria, caso você vai mandar uma mensagem. Tudo para o sistema rodar, né? Obviamente, em épocas de containers e tal, estou longe de ser qualquer tipo de especialista nisso, mas em épocas de container, imagino, nesse momento da vida aí, né, que é muito mais fácil da gente fazer esse tipo de teste, né? Eu deveria. Mas, realmente, no final, é mais fácil, porém ainda muito complicado, né? No sentido de que tem muitas coisas que precisam ser entendidas ali para levantar o sistema. E tem uma coisa que ele traz, né, que eu acho legal também, é que o livro fala que testes de sistema podem ser flake, acho que é flake que pronuncia, né, F-L-A-K-Y. Então, dizendo que esses testes, né, são mais suscetíveis a algumas coisinhas, alguns corner cases ou algumas situações diferentes que podem acontecer, e isso faz com que o teste numa hora passe, em outra hora perca. Então é citado no livro, né, você vai fazer uma requisição, vai ser feita e por algum motivo tá mais lento do que o normal e aí simplesmente falha ali o que deveria, né, dar um timeout, por exemplo, dado que você tem uma configuração de timeout em algum tipo de alguma comunicação ali dentro. Você pode cair num corner case de data, né, alguma coisa ali que pega esse limite ali do dia, né? E aí pode ser que isso de alguma forma faça seu teste uma hora passar, uma hora perder e tal. Então, acho que é um comentário muito pertinente, achei legal trazer aí para você. E aí no final o livro traz o lance dos testes de integração, né? Que é literalmente aquele vou, não vou, não quero testar isolado a unidadezinha aqui, né? Mas também não quero testar o sistema inteiro. Por aí vai, então,
O teste de integração, a explicação é meio óbvia mesmo aqui durante o livro, né? Que é aquele teste que você vai tentar, você vai ter uma parte ali do seu sistema que não é tão isolado quanto a unidade específica, precisa interagir, né, com outros elementos ali, geralmente elementos externos, né, sistemas externos. E aí você pode ter a opção de subir esse sistema externo específico para realizar aquele teste. E o exemplo clássico, que é para você testar queries contra o seu banco de dados, né? Então esse é o exemplo que mais acontece aí. Se você vai pegar código de bibliotecas que facilitam requisições externas via HTTP, por exemplo, pensando aqui no mundo Java, então ou frameworks, né? Você vai pegar o Vertex, ou outros projetos que precisam ter servidores web, você também é muito nítido também nos testes de integração, inclusive no Vertex tem uma parte específica que ele faz o teste geralmente integrado, ele sobe um servidor fake ali, né, para receber as requisições e coloca a engine, sei lá, né, a lógica do Vertex ali acoplada para tentar tratar as requisições que chegam e as requisições que saem ali, né. Então, tem um outro projeto que eu já refatorei aqui no canal e eu estou esquecido. O nome é um projeto que também faz requisição web, que tá lá dentro do Spring Cloud. Jesus, esqueci, não vou conseguir lembrar agora, não estou conseguindo buscar aqui o nome, né? Alguém no comentário deixa aí para mim, por favor. Então, nesses dois projetos, eles sobem servidores web fake ali, que é mais fácil subir um servidor web fake do que um banco de dados fake, né? O trabalho do capeta, apesar que eu já vi código que sobe o banco de dados tipo H2, né? E outros bancos de dados em memória. E um desses bancos de dados em memória, inclusive hoje já dá para você colocar para ele funcionar em modo do outro banco de dados, que é o banco de dados utilizado ali em produção. E aí é um trade-off que talvez até valha mais a pena para teste integrado, né? Eu vou subir um HSQLDB em modo de MySQL, porque eu vou ter certeza, caso o HSQLDB esteja funcionando corretamente, que quando eu executar as minhas queries, eu estou executando queries que funcionam no MySQL, não necessariamente cair em algum tipo de especificidade de uma query que funciona no HSQLDB e não funciona no MySQL, porque você usou alguma função que você achava que era a função padrão e era a função específica ali do banco, né? Então, a vantagem desse teste, obviamente, é que você fica um pouquinho mais próximo da realidade, mas a desvantagem, e são várias, é que é um setup mais azedo, geralmente, né? Independente aí, né, se você vai usar um servidor web, um banco de dados, você vai subir qualquer outra coisa externa, então se você tem um setup mais enjoado, quando esse setup precisa de coisas persistentes, tipo você precisa do banco de dados, ou você precisa ter uma seção na memória do servidor, caso você esteja numa aplicação que guarda estado do lado do servidor web, tudo mais, né? Tudo que você tem que guardar estado nesses sistemas externos torna o setup da coisa muito mais difícil. Mas, caso você ache que vale a pena, né? Jogue duro e tal. Por que eu entrei nisso? Que aí entra no lance da pirâmide de teste. Então, o que é a pirâmide de testes aqui, né? Você tem a base mais larga e você vai, obviamente, estreitando aqui que nem uma pirâmide. E aí na base da pirâmide, qual que é a ideia, né? Você tem um jeito fácil de olhar para onde você vai querer colocar mais esforço dentro do seu time, que tipo de teste você vai querer mais gerar, você vai querer gerar mais, né? Observando aqui o custo. Então, na base da pirâmide, em geral, vai ficar teste de unidade, por todos os motivos que já foram explicados, né? Mais rápido de executar, mais barato, né? Menos esforço para você criar tudo mais controlado. E aí você tenta fazer o quê? Esticar nos testes de unidade, gerando bastante valor com eles, utilizando bastante técnica ali que a gente já viu aqui no canal, né? Então, testando os limites, fazendo teste, fazendo cobertura baseada na estrutura do código, né? Usando aquela cobertura inteligente que verifica condicional e branches mais condicional, por exemplo. Então, a ideia é que você tenha bastante teste de unidade, que tente ser revelador de bug, property based test, tentar combinar as coisas de modo que revele o máximo de bug. Você coloca muito esforço aqui na base da pirâmide, e aí você vai subindo, né? Teste integrado. Será que eu tenho que fazer todos os testes? Ele fala um pouco disso daqui, né? Então, mas aí aqui você tem teste integrado logo depois da camada do teste de unidade isolada aqui na pirâmide, depois teste de sistema e depois teste manual, que é o que deve ser feito em menor escala, porque
obviamente depende do ser humano, o ser humano pode falhar regularmente ali na hora que está observando, então você tem que deixar o mínimo de caso ali, né? Aquela parte muito crítica, que você já fez o teste de sistema, você fala assim, meu Deus, eu quero que 3 pessoas diferentes ou 10 pessoas diferentes verifiquem aqui. E aí nessa parte também da pirâmide, é citado, né? Quando que eu vou fazer teste de unidade, quando é que eu vou fazer teste de integração, quando é que eu vou fazer teste de sistema. No teste de unidade, é trazido aqui pelo livro, né, que você deveria tentar focar em testes de lógicas de negócio, por aí vai, né? Então ele cita que a maioria das aplicações que a gente tem por aí são aplicações que fazem muita transformação de dado, né? A aplicação web que faz muita transformação de dado. Então o livro sugere que esse tipo de fluxo é muito fácil de testar de maneira isolada, né? Criar teste de unidade para testar cada um desses pontinhos aí, né? Que fazem essas transformações. Eu confesso que eu esperava algo mais matemático, mas eu já falo sobre isso aqui na minha visão sobre o capítulo, né? Quando fala de teste de integrado, ele fica ainda mais abstrato um pouco, né? Depende muito ali da régua que você estabeleceu e o quão não interpretativa é essa régua, né? Qual tipo de query eu devo testar? Um select simples? Eu testo se eu estou pensando em teste de banco de dados, né? De queries. Eu testo só qual que é o critério para você entender que você deve fazer um teste integrado. Então, a única coisa que é explicar é que geralmente o teste integrado vai ser necessário, ou vai surgir necessidade quando você vai interagir com o sistema externo. Acho que sim, me parece meio óbvio isso mesmo, né? Mas qual que é o critério? Eu acho que é difícil de você saber, né? Então eu sugiro sempre que você crie uma régua de critério para que todo mundo escreva teste integrado de maneira sistemática. De novo, né? Buscando essa sistematização da parada. E aí a mesma coisa é qual que é o critério para escrever um teste de sistema? É um critério, acho que mais difícil do que um teste integrado, que um teste integrado, a depender do tipo de teste integrado que você vai, talvez dê para achar critérios que são fáceis de um humano verificar, né? Query, eu só vou testar queries que tem subselect ou group by, vamos supor. Ou eu vou só testar queries que tem do mesmo jeito que eu faço testes, cobertura de código, né? Olhando para condicionais e branches, eu vou testar queries que tem ends, ou seja, né, que tem condicionais. Você pode estabelecer um critério, tá? Queries com condicionais, group bys e subselects. Acabou. Aí você já mandou bala aí no que você quer selecionar. Já o teste de sistema, né, quando a feature é crítica, é importante. Talvez o critério aí jogue para o lado do seu cliente. Né? Você fala assim, olha, a verdade é o seguinte, eu não posso garantir para você que o software vai funcionar. Eu maximizo as chances dele funcionar, mas se tem uma coisa que é certa na vida é que o software vai dar bug. Onde que você acha que não pode dar bug? Enumera para mim, por favor. E aí você tem esse critério, pelo olhar de negócio, refletido no seu teste de sistema. Então tem algumas coisas que são clássicas, né? Por exemplo, se você tem algum tipo de projeto que tem um checkout, é bom que o checkout não dê pau, né? Você tem alguma coisa, algum sistema de trabalho, né, um CRM ou algo do gênero que tem uma parte de login, é bom que o login não dê pau, porque senão as pessoas não vão poder logar e trabalhar no que elas precisam fazer. Então você tem que ter de novo, buscar o critério para que todo mundo atue sob a mesma régua, para que você tenha, né, algum tipo de homogeneidade na hora que a parada vai acontecer. E aí ele caminha para a conclusão, que eu acho super interessante o lance aqui da conclusão, que a conclusão no livro começa assim, né? Não existe nenhuma evidência científica que a ideia da pirâmide de testes em priorizar, né, o seu design para testabilidade, para testes de unidade, é eficiente. Entretanto, a comunidade de desenvolvimento abraçou isso e desde pequenas a grandes empresas utilizam essa pirâmide como inspiração. Eu gosto muito dessa visão da academia, que assim, olha, o povo abraçou. Se você quiser abraçar, abrace e tá tudo bem. Mas não tem evidência científica. Porque aí você, obviamente, se não tem evidência científica, é tudo muito... Quando se fala que não tem evidência científica, né, método empírico, método científico, ou sei lá o quê, o que está dizendo aqui é, parece talvez seja um bom chute que todo mundo está adotando.
Mas quero te dizer que não é garantido nenhum tipo de coisa aí, né? E aí, o próprio livro fala isso, né? Entretanto, acredita-se que basear-se na pirâmide para a maioria dos sistemas dos negócios em geral que existem faz sentido porque são sistemas que a maioria das lógicas são de transformação de dado. Então você tem pouca complexidade ou complexidade moderada, né, nesses fluxos de transformação. Então, se você apostar em testes de unidade, em facilitar a escrita desses testes de unidade, talvez valha a pena, no sentido de você criar, né, uma suíte de testes que tente revelar bug antes, de novo, que eles sejam pegos ali em produção. Inclusive, ele cita, né, tem um livro que chama Software Engineer at Google, também não li, beleza? Então, esse livro é citado aqui no livro aberto de Anish, e que lá o autor do livro fala que no Google 80% dos testes são testes de unidade. Justamente que eles, inclusive, então o Google também acredita, né, nesse lance da pirâmide de testes. E eu vou confessar aqui, se eu estou partindo da premissa que o teste vai me ajudar, eu concordo que apostar em teste de unidade bem escrito, criterioso, com mistura de técnicas, tende a gerar um super valor, dado que a premissa é que ele realmente facilita, aumenta a confiabilidade da execução. Tem um lance ali, né, só para dar algumas opiniões, aqui em teste de unidade e integração especificamente. No teste de unidade vai ter um capítulo aqui, obviamente, sobre mocks e o papel dos mocks e tal, mas eu queria só conectar, né, esse lance do teste de unidade distancia da realidade. Distancia, é verdade. E quando você coloca os mocks, né, esses dublês, os imitadores no meio, distancia ainda mais. E se além de usar o mock, você usa, por exemplo, matchers aí do Mockito ou de qualquer ferramenta, qualquer projeto de mock que exista, distancia ainda mais, né? Porque você está dizendo assim, olha, eu estou usando um objeto que não é objeto de verdade e eu estou dizendo que os valores que são esperados podem ser de vez em quando qualquer tipo de valor, qualquer valor. Então, se o seu teste, né, é um teste de unidade, que tem muito mock e muito matcher, do Mockito, no caso, né, muito matcher do mock, talvez você esteja bem distante da realidade, talvez você esteja minimizando demais a chance de revelar bug com o seu teste. Talvez ele aí não gera talvez muito o valor que é esperado dentro da companhia, né, dentro da empresa, por aí vai. E tem um lance legal que eu acho do teste de integração, né? Eu já gravei sobre isso daqui. Eu tento maximizar as integrações no sistema, mesmo quando eu estou fazendo teste de unidade, que só mexe em objetos internos ali, né? Que roda tudo na memória. Eu tento criar os objetos, instanciar tudinho, porque eu estou tentando ficar mais próximo do que vai acontecer na hora do vamos ver ali, né? Então eu geralmente faço isso, eu sugiro você maximizar as integrações, mesmo sabendo que as integrações, que usar tudo de verdade, aumenta assim o número de linhas de código. Então essa métrica com certeza é afetada e também aumenta geralmente a métrica do acoplamento, né? Se você for pensar em métrica de acoplamento do seu teste que você está escrevendo, que você vai ter que lidar com mais objetos, dado que você, ao invés de criar um mock, né? Sei lá, mockito.mock ou qualquer coisa.mock, sei lá, produto. E aí, ou compra, né? Mock compra. É muito diferente de fazer new compra, que depende de um usuário, de uma lista de produtos que foram comprados e por aí vai. Então, aumenta assim, né, o acoplamento, aumenta o número de linhas de código do seu teste, mas, dado que o objetivo é revelar bug o mais cedo possível, para mim é um trade-off que faz sentido. Para mim não faz sentido eu diminuir a complexidade dos meus casos de teste se essa de caso de teste de unidade, se a diminuição dessa complexidade interferir diretamente na minha possibilidade de gerar bug. Beleza? Então, assim que eu vejo um pouco, né? Então, e aí é muito legal isso do livro, né? Não tem um tipo de teste que vai te ajudar. E aí essa é a inspiração da pirâmide. Você cobre bastante com de unidade, tem uns de integração, uns de sistema ali, alguns manuais, combina tudo, mete no liquidificador e do outro lado. E quando você bate as coisas no liquidificador, talvez bugs apareçam antes de ir para a produção, o que é muito positivo. Tá bom? Então,
Era isso, né? Ficou até mais longo do que eu imaginava. Era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em falar com você. Beleza? Era isso. Tchau.